8 vezes por ano. Agora em 2025 estamos jogando Senet, o jogo de tabuleiro mais antigo no mundo. Ele começa como um jogo entre os egípcios, um jogo lúdico de diversão, e com o tempo ele vai se tornando um jogo sagrado, um jogo de conversa com os ancestrais, um jogo de conversa com os deuses, com os Neteru, com os princípios divinos dentro da cultura egípcia antiga. O Egito antigo era chamado de Kemet entre os egípcios. Esse era o nome que os próprios egípcios davam para aquela terra. Egito era o nome que os gregos davam para aquela terra, né? E 8 vezes por ano, nesse ano de 2025, a gente está jogando esse jogo para conversar com o divino, com o transcendente, com esses princípios divinos que atuam na vida da gente. Esse é um jogo de tabuleiro muito antigo. Ele é formado por um tabuleiro com 3 linhas, representando as 3 estações, né? A época das cheias do Nilo, depois o plantio e depois a colheita. As 3 estações. O mês egípcio era feito um mês de 30 dias, né? De 3 semanas, cada semana com 10 dias, né? 10 decanatos formando o mês egípcio. E então ele é um jogo de passagem, um jogo de tempo, um jogo que conta como o tempo está atuando na vida da gente. Vamos entender quais são as vontades dos princípios, a vontade dos deuses na vida da gente. Esse aqui é o dado antigo do Egito. Se a gente tira, né, assim é 1, assim é 2, assim é 3, assim é 4 e todos assim é 6. Não tem 5 nesse dado, né? E vamos experimentar? Ele tem várias formas de jogar, com várias pecinhas, para 2 pessoas, para uma pessoa. Hoje a gente vai jogar com uma peça só e vamos usar a deusa gato, Bast, né? Como a nossa, né? Aquela que vai transitar por essa... Porque estamos no início da primavera, equinócio de primavera. Início, né? Estamos agora nesse período, né? De final de setembro. Esse é um jogo para esse período de final de setembro e até o final de outubro, até o iniciozinho de novembro, a gente está aqui, né, experimentando essa entrada de primavera. O que é essa entrada de primavera? Como estamos jogando 8 vezes por ano, cada jogo dura em torno de 45 dias, 2 meses, 3 meses, não chega a 3 meses, 45 dias, 2 meses, mais ou menos. Então setembro, outubro é o período de energia desse jogo e vamos experimentar para saber como é que a gente vai, né, tá vivendo esses tempos, essas energias. Vamos ver lá, primeira jogada, olha, já começamos com um 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa imagem aqui fala muito sobre a necessidade, sobre a abundância, né? Então o Já fala de abundância, fala desse período de transbordar, essa energia muito boa, essa energia, né, correta, de sentir festa, alegria, celebração, né? Fala de diversão, fala da energia do deus Bes, que é um deus de celebração e diversão e festa, né, de abundância. Que legal, já começamos a energia de primavera com uma energia de abundância. E vamos ver onde é que isso vai nos levar. Olha, mais um 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora já passamos para a segunda estação, né? Essa aqui é a constelação que depois, mais tarde, foi conhecida como Órion, mas era a constelação de Osíris, né? Era a grande constelação do deus Osíris, do deus Usser, né? No céu. E essa casa fala muito sobre mudanças de ciclos, de estações, né? Mudanças de tempos na vida da gente. Perfeito. E aí então, né, temos uma energia de mais celebração, mais alegria, mais abundância e de mudanças de estação, mudanças de tempo. E aí, mais um... Gente, que incrível hoje! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é Abydos, é um lugar muito sagrado na cultura egípcia. E esse lugar, Abydos, né, fala muito sobre fazer parcerias de valor, né, encontrar os nossos parceiros de valor, fazer boas escolhas. Então, boas companhias e boas escolhas num período de abundância, né, e de mudanças de ciclos, boas parcerias e bons valores. Que legal, que jogo incrível! E agora tiramos 1, 2 aqui no dado, né, 1, 2, e essa casa aqui é a casa do pão. É uma casa que fala de concluir, de fechar pendências, de resolver coisas, de ficar satisfeito, né? Fechar as pendências com o passado para poder se mover em direção ao futuro, né? O que mais essa primavera está trazendo para a gente, né? E tiramos mais um 6 no dado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefer, essa é uma casa que fala, né, de beleza, uma casa que fala de alegria, uma casa que fala de prazeres, né? Uma energia bem forte ligada aos prazeres, né? É uma carta que fala de ter paciência, né? E de se conectar com a beleza, né? Nossa, que primaveril esse jogo! E depois a gente tem mais um 2 no dado, né? 1, 2.
e a gente cai numa casa que fala exatamente sobre o Salão das Duas Verdades, né? Aqui é uma casa regida por Anubis, uma casa que fala de responsabilidade, uma casa que fala de que a gente vai ser julgado pelas nossas escolhas, dependendo do que você escolher, é isso que você vai ter. E, pelo jeito, é a última jogada, 3, a gente passa adiante, né? Vai seguir pro próximo jogo no mês que vem. Incrível, fantástico, rápido, intenso, total. Essa entrada de primavera promete, hein? Um jogo de Senet lindo, e a gente se vê de novo lá no final de outubro, início de novembro, pro nosso jogo de meio de primavera.